perguntasse para você se a sua vida vale a pena, se você chegasse para mim e dissesse assim, eu tenho uma vida do qual eu me orgulho, o que você diria para mim? Se daqui a 10 anos, 20 anos, 15 anos você olhasse para a sua vida e o que você faz hoje determina o que vai acontecer no seu futuro, você diria para mim que a sua vida valeu a pena? Que os seus anos de juventude, de maturidade, nesses anos que você tem vivido hoje, esses anos têm valido a pena? Você diria para mim que a sua vida tem valido a pena? Talvez você diga, a religião seria a resposta para ter uma vida que vale a pena. E o que significa religião? Talvez para você, religião é estar na igreja todos os domingos. Talvez cumprir certas obrigações religiosas. Talvez estar todo domingo na igreja, ou todos os dias na igreja, participar de todas as campanhas, seja para você ser alguém que abraçou uma determinada religião. De tal forma que o mundo à sua volta e as coisas que estão à sua volta passam a mudar porque você participou de determinados encontros aos domingos, ou porque você está lendo a Bíblia, ou porque você professa a sua fé, sabe-se lá onde, na sua casa. Será que por causa disso a sua vida vale a pena? Em outras palavras, Deus é algum tipo de instrumento que faz com que a sua vida faça valer a pena e as coisas que você quer aconteçam na sua vida. Será que é isso que você chama de uma vida que vale a pena? Pois bem, eu já disse isso para vocês. E essa é a mesma introdução que eu já fiz antes, que já foi registrada. Nós temos um homem chamado Paulo, era um homem profundamente religioso. Se tem um cara aqui na igreja todo domingo, era Paulo, todo sábado. Se tem um sujeito que cumpria a lei em todas as suas vírgulas, em todos os seus detalhes, era Paulo. Ele era um cara profundamente seguidor da lei. Ele era tão seguidor da lei que ele se sentia um escravo da lei. Mas nem por isso, apesar de achar que fazia a lei, que cumpria a lei, que Deus o amava e o aceitava, ainda assim, Paulo era um homem que não tinha um significado de vida. Quando nós vamos olhar para a vida de Paulo e a vida que ele vivia antes de se converter, nós vamos descobrir um homem que vivia para si mesmo. Era um homem que, se você olhar para a sua religião, a religião que ele tinha, era uma maneira dele ser aceito pelos seus pares, pelos seus colegas, por aquelas pessoas que iam com ele na igreja, e era uma maneira dele ser aceito por Deus. Era isso que para ele significava ser um homem religioso. Tanto que ele competia com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus mestres, com as pessoas que participavam da religião com ele. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que a Bíblia não fala de absolutamente nenhum amigo de Paulo antes da sua conversão. Nós não vamos encontrar nenhum relacionamento que Paulo tivesse antes da sua conversão, de que ele dissesse, essa pessoa se importa comigo. Ou melhor, eu me importo com qualquer outra pessoa. Paulo era um homem de relacionamentos vazios. Paulo também era um homem que era escravo de si mesmo e das suas obrigações religiosas. E mais do que isso, Paulo era um homem sem objetivo de vida. Ele vivia se perguntando, para que eu estou aqui? Qual é o objetivo de eu estar debaixo do sol? Qual é o propósito dessa vida? O que significa uma vida que vale a pena? Pois bem, essa é a minha pergunta para você hoje, porque foi isso que nós vimos ao longo desse semestre passado. Você quer uma vida em que os seus relacionamentos tenham significados, tenham real significado. Uma vida em que você é bênção e luz para os outros. E não que você espera que o outro tire e dê para você, mas sim o que você pode dar aos outros, de tal forma que você se complete nos seus relacionamentos. Você quer uma vida que vale a pena, uma vida com significado e propósito. Você tem procurado isso? Será que é isso que você está procurando? Pois bem,
essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim. E onde nós vamos ver isso? Uma vida que tenha significado e propósito. Nos 7 milagres contados no Evangelho de João. Por quê? Porque lendo a Bíblia me diz que Jesus realizou vários sinais, vários milagres, mas que João escolheu 7 milagres. E desses 7 milagres, elas foram contadas na Bíblia para que você, crendo, tenha vida no nome de Cristo Jesus. Pois é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Nós já vimos 3 milagres no domingo passado. Vamos ver os outros 4 milagres e assim nós terminamos essa série de Gálatas. O primeiro milagre que eu quero contar para você hoje, o primeiro ponto dessa reunião, é que Jesus é maior do que qualquer dificuldade que você esteja enfrentando ou que possa enfrentar na sua vida. A história está registrada em João 6, 16 a 21, e é uma história que acho que quase todo mundo conhece, com exceção da Sueli. A história de que Jesus pede aos seus discípulos que entrem no mar e atravessem o mar. E aí Jesus não os acompanha, não está no barco com eles. E aí acontece uma grande tempestade, o vento começa a bater, e aí Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. E havia um folclore naquela época de que quando a pessoa estava para morrer, vinha um espírito, um fantasminha, e ia te levar pro sei lá para onde. E aí eles viram aquele homem de branco, no meio do escuro, de madrugada, no meio das nuvens, é hoje. É hoje que estão me pedindo, eu estou indo embora daqui. E aí Jesus vira para esses discípulos e diz, não tenham medo, sou eu. E aí ele entra no barco, acalma a tempestade e eles seguem para o outro lado. Tem uma coisa muito interessante, eu queria fazer algumas observações sobre esse texto. O primeiro texto é que, se você olhar essa história sendo contada por Marcos, é que a Bíblia diz, com ênfase, que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. A Bíblia escreve e fala para mim em Marcos 6,45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. A Bíblia me diz que eles foram colocados naquela situação difícil, justamente porque Jesus mandou. Existe uma coisa muito interessante sobre isso, porque tem muita gente que acredita que quando você começa a andar ao lado de Jesus e fazer as coisas que Jesus manda você fazer, o mar vai ser de brigadeiro, você não vai encontrar dificuldades, não vai haver diversidade na sua frente, porque você está cumprindo a vontade de Deus. E quando aparece algum problema, aconteceu algum problema é porque o pecado está em você, porque você está devendo a alguém, está acontecendo alguma coisa na sua vida para que aconteça aquele problema. E aí vem o cara, ora por você, e aí ele chega para você, ora por você, diz assim, se você foi lá naquela outra igreja e procurou um milagre lá e não aconteceu, porque você veio na igreja errada. Não é o mesmo Deus, a igreja certa que representa o Deus certo, que faz a coisa acontecer na sua vida. E se você não conseguiu, é porque você não teve ousadia, porque você não tomou posse, não declarou e não determinou. Mas a Bíblia me diz, com todas as letras, que existem momentos na nossa vida em que nós passamos por problemas e é completamente da vontade de Deus. E pode acontecer até porque nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Aliás, existe mais uma outra coisa muito importante sobre isso, que a Bíblia me diz, é que quando você começa a fazer a vontade de Deus, você pode ter certeza que você vai encontrar problemas. Aliás, a Bíblia ainda me diz mais em Hebreus, que a gente deve se alegrar, porque se nós estamos tendo problemas é porque Deus nos ama. Interessante, né? Estranho. Pois Paulo, contando sobre a sua vida, diz o seguinte, depois que se converteu, eu ainda mais, trabalhei muito mais. E aí ele começa a dizer, fui preso mais vezes,
Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas e 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Essa é a descrição de um homem que, porque faz a vontade de Deus, tem sofrido tribulações. Aí você vai perguntar assim, vale a pena? Vale a pena? No final da sua vida, Paulo escreve ao seu filhinho na fé, chamado Timóteo, a quem ele ama profundamente, e diz assim: Timóteo, participa dos meus sofrimentos e prega a palavra de Cristo Jesus. Aí você para e pensa assim, você está falando sério, Paulo? Você está pedindo para o seu filhinho na fé, que você ama profundamente, que ele sofra, que ele participe dos seus sofrimentos? Paulo, onde você chegou com isso? Eu estou na prisão, encarcerado em Roma. Eu estou algemado. Eu estou com frio. Meus amigos me traíram. E no dia em que eu tive que me defender, não apareceu ninguém para estar comigo do meu lado. Vale a pena, Paulo? Vale porque eu fui amigo de Deus. Mas vale a pena por mais um motivo, que é um motivo profundo e pelo qual eu acho que a gente deve fazer a vontade de Deus. É que Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, sabe o que aconteceu com você? Você recebeu um depósito num vaso de barro. Esse depósito é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus para salvar tanto a judeus quanto a gregos. A palavra que você tem dentro de você, a semente que você tem dentro de você, é capaz de salvar o seu irmão, é capaz de salvar o seu pai, é capaz de salvar o seu irmão, é capaz de salvar os amigos da sua universidade, é capaz de salvar os seus filhos, é capaz de salvar o mundo. Essa mensagem que você tem dentro de você é a chave, é o plano de Deus para salvar a humanidade. Portanto, prega a palavra, Paulo. Prega a palavra, Timóteo. E não se envergonhe do Evangelho de Cristo Jesus. Tem mais uma outra coisa linda que eu acho sobre esse texto. É que quando Paulo está em dificuldade, quando os discípulos estão em dificuldade no barco, Jesus vai ao encontro dos discípulos. E ele diz: não tenham medo, sou eu. Quando Paulo escreve a Timóteo no final da sua vida, ele diz: todos me traíram, não tem mais ninguém comigo, e no dia da minha defesa não apareceu um para testemunhar em meu favor. Aí ele fala uma coisa que eu acho que é a chave desse texto, que é a interpretação completa desse negócio. Ele vira para Timóteo e diz: mas o Senhor me fortaleceu. Se é uma certeza que nós temos, é que porque nós acreditamos em Cristo Jesus, o Espírito Santo que está em nós nos dá força para continuar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, serão como águias, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. A Bíblia me diz com todas as letras que Deus está ao meu lado, me dando força para prosseguir. Existe mais uma outra coisa muito legal sobre esse texto quando eu olho para cá. É que Jesus é muito maior do que o meu problema. Quando os discípulos olharam,
aquela tempestade, todos os homens experimentados, pescadores que sabiam o que estava acontecendo, e disseram: é hoje que a gente vai, é hoje que não dá mais. Olha, pescador que foi a vida inteira pescador, para dizer é hoje, é porque o negócio estava bravo. Mas o que eu acho interessante nessa história é que, por maior que fosse a dificuldade que eles estivessem enfrentando naquele momento, elas não eram maior do que Jesus. Porque Jesus passa por cima da dificuldade, andando sobre as águas. Me lembro de uma história de Paulo que é parecida com isso. Paulo conta que ele tinha um problema que ele não conseguia resolver. Ele diz: é um espinho na carne. Ele diz: eu tenho esse espinho na carne que foi um emissário de Satanás. E eu pedi a Deus 3 vezes que me curasse. E a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia não me diz que Deus há de resolver todos os problemas e tirar de você todos os problemas pelo qual você enfrenta. O que a Bíblia me diz é que meu Deus é maior do que qualquer dificuldade. Que o meu Deus me dá a força para você enfrentar qualquer dificuldade. Que nenhuma dificuldade é maior do que Deus. E que nenhum fardo que você recebe é maior do que você pode suportar. E o que eu gostaria de perguntar para você nessa noite, como aplicação para esse texto: você entende que Jesus é maior do que qualquer problema que você tenha, que você possa vir a ter? E você gostaria de pedir Jesus para, no momento da dificuldade, vir ao seu encontro, entrar no seu barco e atravessar a dificuldade com você? Você gostaria de fazer isso essa noite? Porque essa é uma chave para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus oferece uma nova identidade. É uma história que está contada em João 9, de 1 a 41. Vocês sabem que Paulo era um fariseu, era um sujeito profundamente religioso. Ele ia na igreja todo domingo, ele conhecia a Torá de frente para trás, de trás para frente. Era um cara que achava que Deus gostava dele mais do que a maioria das pessoas. Se você perguntasse para Paulo: Paulo, você merece ser salvo? Ele ia dizer: claro, eu não sou Hitler, eu não sou Mussolini, eu não sou que nem esse cara aqui, não sou que nem o Lizardo. Eu com certeza sou digno. Se não tem alguém que seja digno da salvação, sou eu. Se não tem ninguém, que vai entrar no céu. Mas tem uma coisa interessante sobre Paulo, é que ele não tinha ainda visto a Deus. Ele conhecia Jesus de ouvir falar. Ele conhecia Deus de ouvir falar. É uma história que se conta na Bíblia, lá em João 9, sobre um sujeito que era cego de nascença. E diz a Bíblia que, porque ele era cego de nascença, os discípulos de Jesus olham para aquele homem e dizem assim: quem pecou? Foram os pais dele? Foi ele? Para ele nascer assim amaldiçoado por Deus, para ter nascido nessa condição de cego de nascença. Quem que pecou? Porque existe um trecho na Bíblia que diz: visitarei a maldade dos pais nos filhos. E pela crença e pelo ensino judaico da época, pelo ensino farisaico, ele era alguém que tinha nascido com uma maldição, um selo de que Deus o desaprovava. Jesus disse: nem os pais, nem ele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifesta. E vai até aquele homem, pega um pouco de terra, cospe e diz: agora passa nos olhos daquele homem. Deus faz uma coisa meio nojenta. Jesus suja o olho daquele homem. Diz: agora vai até o tanque de Siloé, lava os seus olhos. E ele voltou vendo. Jesus pega a terra, é tão bonito isso, né? Se você pensar na metáfora por trás disso. Deus pega a terra e faz da terra remédio. Mas ninguém sabe exatamente por que Jesus precisou fazer isso. Ninguém, eu já conversei com várias pessoas sobre isso, ninguém consegue me explicar por que precisou passar a terra. Para algumas pessoas Jesus disse: tá bom, vai, anda, enxerga então. E o cara enxerga. E nesse caso,
ele usa terra com saliva, eu não sei porquê. Mas o que se segue a partir daí é muito interessante, porque os fariseus ficam um pouco irritados com Jesus. Como esse homem consegue curar? Talvez ele não fosse cego de nascença. E vão fazer uma grande investigação, e é isso que eu queria contar com vocês. O capítulo 9 todo é dedicado a esse milagre. E aí eles chamam esse homem e dizem assim: você era cego de nascença mesmo, meu filho? Aí eu sou cego de nascença mesmo. E o que você pensa desse Jesus? Ele era um profeta. Ele era um profeta? Ele era um profeta. Ele falava, ou era, da parte de Deus. Eles não gostaram muito da resposta, não ficaram muito satisfeitos, então vamos chamar os pais desse cara. Chamaram os pais desse sujeito, e a resposta deles é muito significativa. Porque eles disseram: seu filho era mesmo de nascença? Nasceu cego? Era cego de nascença. Mas pergunta para ele, porque ele já tem idade. Pergunta para a gente não. Em outras palavras, eu acho que o que aqueles pais queriam dizer era o seguinte: sabe de uma coisa? Se alguém nasceu com pecado, é ele, não sou eu não. Se alguém merecia a maldição ou foi amaldiçoado por Deus, foi ele, não foi a gente. E outra coisa, eu não quero saber que esse Jesus fez ou deixou de fazer. Vocês conhecem gente assim? Vocês conhecem gente que já foi curada, que curou, que teve o pai curado, teve o filho curado, teve a mãe curada? Vocês conhecem pessoas que tiveram a vida transformada, um parente com uma vida transformada? E olham para a vida do outro e dizem: tá, funcionou para ele, mas não me interessa. Já viram isso? Pois é. Os pais desse homem fizeram exatamente isso. Funcionou para ele. O amaldiçoado era ele. Se alguém tinha algum problema, era ele. Perguntem para ele. Aí chamaram de novo o sujeito. Perguntam: o que aconteceu? Que história é essa? Conta aí de verdade. Conta como é que você voltou a enxergar. Aí o homem vira e diz assim: eu já contei. Passou um ano, eu lavei e voltei a enxergar. Vocês querem virar discípulo desse sujeito? E aí a resposta dos fariseus também foi interessante, porque eles viram para ele e dizem assim: nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou através de Moisés. Agora esse Jesus a gente não sabe de onde ele é ou de que parte ele é. E aí, Deus usa aquele homem que tinha sido amaldiçoado por Deus para dar a resposta. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Vocês já perceberam que aquele homem era visto pelos fariseus como alguém amaldiçoado, de quem Deus não gostava e por isso tinha nascido naquela situação? Sabe o que eu tiro desse texto? O que dizem de você? Dizem que você não tem solução? Dizem que você não tem jeito? Dizem que não tem saída para você? O que você pensa de você? Se você pensa que é um coitadinho, você pensa que o problema são as circunstâncias à sua volta, é isso? Qual é a opinião que você tem sobre você? O que eu vejo nesse homem de interessante é que ele era cego, ele se considerava amaldiçoado, ele sabia que ele não valia nada, mas no dia que ele passa a enxergar, mesmo as pessoas mais importantes do seu tempo podiam falar, ofendê-lo e expulsá-lo. Ele sabia que ele era aceito por Deus, amado por Deus, porque Deus tinha o curado. Sabe de uma coisa? Aquele homem jamais poderia enxergar por si só, jamais poderia restaurar a sua própria vista por si só. Ele recebeu um presente de Deus. Você já se perguntou se você tem visto a Deus?
Você já se perguntou se você tem um relacionamento profundo com Deus, que faça sentido, de tal forma que você é amado e querido? Você já se perguntou se você está disposto a ter um relacionamento com Deus, que mesmo que o mundo inteiro esteja contra você, você está disposto a fazer a vontade de Deus e ir ao encontro do que Deus quer que você faça? Como é que tem estado a sua vida com Deus? Pois bem, minha pergunta para você hoje é: você quer ver a Deus? Você quer ter uma nova identidade em Cristo Jesus e entender que você é aceito e amado pelo nosso Pai? Queria que você pensasse nisso nessa noite. Terceira coisa que eu queria que você pensasse é que Jesus, ele pode dar vida. E o milagre que eu quero contar é sobre a ressurreição de Lázaro. A história está em João 11, a partir do versículo 1. Quase que todo o capítulo de João 11 é dedicado a esse milagre. Eu não sei se vocês sabem, mas Lázaro tinha duas irmãs, né? Marta e Maria. E uma das irmãs, que era Maria, foi aquela mesma moça que quebrou o vaso de perfume aos pés de Jesus. Você conhece essa história? E enxugou com seus cabelos. Pois é. E aí, o que acontece nessa história? Essa história é mais ou menos o seguinte. As irmãs mandaram avisar Jesus: escuta, Jesus, nosso irmão está muito doente, está às portas da morte, vem logo, vem para a Judéia. Mas diz a Bíblia que ele se demorou alguns dias e só saiu de lá depois de um tempo. E demorou de propósito. Mas quando Jesus chega, as irmãs encontram Jesus e dizem: puxa, se você tivesse chegado a tempo, ele com certeza não teria morrido. Jesus vira para aquela mulher, para aquelas mulheres e diz assim: não, ele vai reviver. E vai reviver para a glória de Deus. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Vocês conhecem a história de Marta e Maria, não conhecem? Sabem que Marta era uma mulher, eu já te contei essa história, era uma mulher atarefada, ficava fazendo as coisas, né? E com certeza naquele velório ela deve ter feito um lanchinho para o pessoal, não deve? Né? Devia ter uns comes e bebes, um negócio desse, né? Não é não? Todo velório tem uns comes e bebes, né? Então, pois é. Lázaro comeu. Você acha que Lázaro comeu alguma coisa? Não. Comeu? Não, estava morto. Óbvio que não. Me diz uma coisa, quando eles levaram o corpo de Lázaro até a caverna onde ele foi sepultado, Lázaro foi com o pessoal, acompanhou assim, se levou? Não, né? Ele foi, mas ele não andou com o pessoal, né? Quando tiraram a pedra para enterrar o cara lá, não, né? Lázaro não, com certeza, ele não preparou o próprio corpo, não se vestiu. Não, é óbvio que não. Lázaro chorou. Lázaro sentiu compaixão de si mesmo. Lázaro estava triste, chateado porque ele estava morto. Não. Está morto. Morto não tem fome, morto não anda junto, morto não prepara o defunto, morto não chora. Morto não tem fome. Já se perguntou por que às vezes seus parentes não querem ouvir a palavra de Deus? Não querem ouvir o testemunho do Evangelho de Cristo Jesus? Por quê? Está morto. Já percebeu por que tem pessoas por quem você está chorando, com o joelho no chão, intercedendo pela vida dele, chorando por ele, e ele não chora junto com você? Sabe por quê? Está morto. E você chama a pessoa para ouvir e ler e aprender de Deus, e a pessoa não quer. Por quê? Está morto. E você tem tido fome da palavra de Deus?
Você tem chorado pelas pessoas que não estão dentro do Evangelho, conheceram o Evangelho de Cristo Jesus. Você tem caminhado para que pessoas venham a conhecer a Cristo Jesus, porque essas pessoas estão mortas. A palavra de Deus diz em Efésios, estando mortos, Deus os amou, Deus nos amou, estando nós mortos. Pois bem, eu acho linda essa história porque Lázaro estava morto. E aí Jesus grita, Lázaro, sai para fora. Sai de onde você está. E Lázaro, ao ouvir a voz de Jesus, sai do seu sepulcro, porque Jesus é capaz de dar vida, e vida em abundância. Paulo também estava morto. Paulo também, apesar de ser um homem profundamente religioso, que tinha certeza de que Deus o amava pelo que ele fazia, entendeu que Deus o amava apesar do que ele fazia e apesar de quem ele era. E um dia, no caminho para Damasco, ele ouve uma forte voz e cai do seu cavalo. E a voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem você é? Eu sou Jesus. Agora eu te coloco de pé e vai e prega o Evangelho de Cristo Jesus a gentios e a judeus. Você tem ouvido a voz de Cristo Jesus te enviando a pregar o Evangelho? Porque as pessoas à sua volta estão mortas. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Qual é a sua posição com relação a Jesus? Em João 5, nós vamos ouvir a história de Jesus curando um paralítico. É uma história muito interessante porque existe um tanque, o tanque de Betesda, e o tanque ficava perto da saída do templo aquele templo era o templo de Herodes, e existia uma lenda que dizia o seguinte, as pessoas ficava um monte de gente ali, assim, paralítico, doente, um monte de gente assim, amaldiçoada por Deus, em volta daquele tanque. E rezava a lenda que vinha um anjo e agitava aquelas águas. E aí o primeiro que entrasse na água era curado. E tinha um homem que estava ali, fazia 38 anos. Você já imaginou um sujeito estar há 38 anos ali? E conta a história que Jesus se aproxima dele, se compadece profundamente daquele homem e diz assim, o que está acontecendo, meu filho? Há quanto tempo você está aí? Eu estou aqui há 38 anos. 38 anos! Jesus ficou com a pena horrorosa daquele cara. O que acontece? Não sabe o que é? É que eu sou paralítica e alguém coloca ou entra antes de mim. E aqui é salve-se quem puder. Então, é aquele negócio, eu não tomei posse da bênção, a bênção foi para o banco de trás. E o outro foi curado. Então, Jesus se compadece daquele homem e diz, então tá bom, levanta, toma teu leito e anda. Tem uma coisa interessante sobre esse texto, é que se você pensar bem, aquele homem não teve nenhuma fé em Jesus, zero. Recebeu um presente de graça. Não teve que acreditar em nada em Jesus. E, aliás, nem confiou em Jesus depois. Porque ele sai andando com o seu leito, e aí vem os judeus e dizem, o que você está fazendo? Marca aí na mão. Você sabe que hoje é sábado? E a lei proíbe que a gente ande com uma cama no sábado. Porque não se pode trabalhar no sábado, não pode carregar a cama, não pode. Não fui eu não. Foi aquele homem ali que mandou eu andar com a cama. Sério? Qual homem? Aquele ali. Aí tinha um monte de gente. E aí Jesus se perde na multidão. Mas aquele homem, o que é engraçado, não foi eu não, foi Jesus. Tem uma outra coisa muito interessante sobre esse texto que eu acho fantástica. É que aquele homem estava há 38 anos ali,
numa cidade que nem era tão grande assim, será possível que aqueles judeus não conheciam aquele homem que ficava ali pertinho do templo? Vocês acham isso? Olha, isso é especulação, mas eu acho que esses caras conheciam aquele sujeito. Eu conheço só com esse cara aí, aquele paralítico que estava ali. Mas ele está andando com a cama, não pode. Quer dizer, qual era a preocupação deles? A preocupação deles era a lei. Não dão nenhuma demonstração de compaixão e não se preocupam em nada com a vida daquele homem. Às vezes religião é muito isso, né? Religião é o que você faz, religião é a igreja que você frequenta, religião são as regras que impõem a você, é o cumprimento certo, o jeito certo de pensar e de fazer. E você se esquece da pessoa. Mas o que é também mais interessante nessa história é que aquele homem, depois de ter sido curado, fazia 38 anos, sabe para onde ele vai? Para onde você acha que ele vai? Ele vai para casa, tomar um banho, relaxar? O que você acha? Não! A Bíblia me diz que Jesus o encontra no templo. Vê que é um homem devoto. Vê que é um homem profundamente religioso porque vai adorar a Deus no templo. Olha só que coisa interessante. Porque Jesus o encontra no templo. E vira para aquele homem e diz assim: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aí a gente para e diz assim: o que Jesus pode estar querendo dizer com isso? Será que ele vai ser agora amaldiçoado? Ele estava paralítico, agora ele talvez fique cego, mudo e surdo. Qual será a possibilidade? Jesus fala explicitamente: não peques mais. Qual era o pecado daquele homem? O pecado daquele homem é que ele não viu em Jesus aquele que poderia transformar a sua vida. O pecado daquele homem foi que ele recebeu a graça de Deus e não soube reconhecer em Jesus aquele que é capaz de mudar a sua vida. E aí, Jesus vira para mim em amor, vira para você em amor. Você entende que Jesus é capaz de transformar a sua vida. Eu não contei para vocês, mas depois Jesus encontra aquele homem que tinha ficado cego. Aquele homem que tinha ficado cego vai conversar com Jesus. Jesus vai conversar com ele, na verdade. Ele diz assim: você crê no Filho do Homem? E aquele homem que era cego vira para Jesus e diz assim: me mostra ele para eu ver, para que eu também creia. Você já está vendo, sou eu. E aí diz a Bíblia que ele se ajoelha e começa a adorar a Jesus, porque vê em Jesus não um mestre, não mais um profeta, não mais um curandeiro, não mais uma pessoa especial, mas o próprio Deus encarnado. Ariovaldo Ramos conta uma história muito legal sobre isso. Ele diz assim: a gente vive pedindo milagre a Deus, vive pedindo que Deus ajude a gente com um namorado novo, um emprego novo, vive pedindo a Deus tanta coisa interessante. Mas aí vem Deus e faz o maior milagre que alguém podia ou pode experimentar. O maior milagre foi fazer com que o Deus infinito, que criou todas as coisas, que a gente abre a janela e vê tudo que Deus fez. A gente pega um telescópio, bota para o espaço e vê Deus. E esse Deus não tem fim. Ele faz um milagre. Ele pega esse Deus e vai caber dentro de um homem. E esse homem é Jesus. E aquele homem percebeu e entendeu isso porque no momento que ele entende que Jesus, o Filho, é o Filho do homem e é o Deus encarnado, ele se ajoelha no chão e diz: Deus meu, e o adora. Minha pergunta para você, e eu termino aqui: o que você quer fazer da sua vida? Você quer andar com Cristo Jesus?
quer pedir para Jesus para que Ele ande com você, você quer ter uma nova identidade em Cristo Jesus, você quer que Deus te ajude a ressuscitar os mortos, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito nos últimos anos da sua vida, nos últimos meses, nos últimos dias da sua vida? Porque o que a Bíblia me diz, com todas as letras, é que uma vez que você deixa que Deus entre na sua vida, e Deus passa a andar com você, muda tudo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você passa a ter uma nova identidade com Cristo Jesus. Vive não mais você, mas Cristo vive em você. Você quer colocar Deus no centro da sua vida, a ponto de que Deus seja o centro da sua vida, e que você passe a ser alguém disposto a fazer a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus na sua vida? Quer fazer isso hoje? Tem alguém por quem você desejaria orar agora? Talvez você, nesse momento, gostaria que o Espírito Santo de Deus te desse poder para testemunhar de Cristo Jesus aos seus irmãos, aos seus amigos. Você gostaria de fazer isso hoje? Fazer um shift, uma mudança de paradigma. Colocar Deus como centro da sua vida e que Deus te dê poder para testemunhar de Cristo Jesus por onde você passar. Quer fazer isso hoje, agora, nesse momento. Então vamos orar. Consagra agora. Talvez seja seu namorado. Talvez seja a falta de namorado. Estou brincando. Coloque Deus agora no centro da sua vida. Feche os olhos. Vamos fazer isso agora. Pai amado, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida. Eu quero te consagrar cada vida que veio hoje aqui ouvir essa mensagem. Cada pessoa aqui que veio hoje oferecer a sua vida como sacrifício vivo e aceitável a Deus, como oferta viva e aceitável a Deus. Cada pessoa aqui hoje, Senhor, que seja revestida de Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo, para testemunhar de Cristo Jesus por onde passar. Pai amado e bendito, Deus do universo, esteja conosco, para que a gente seja testemunha aqui, nessa cidade de São João del Rei, porque a seara é grande, Pai, e porque o Senhor nos chama a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus por onde a gente passar. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Pai amado, eu te coloco a minha vida no teu altar. Eu te peço, Senhor, por mim, perdoa os meus pecados. Unge, Senhor, a minha cabeça com teu santo óleo e prepara, Senhor, a minha vida para que eu seja um vaso de barro com um depósito do Espírito Santo para testemunhar de Cristo Jesus por onde eu passar. Que cada vida dessa igreja seja consagrada a Ti e para que a gente pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Que a gente suporte uns aos outros, que a gente ame uns aos outros, que a gente, Senhor, seja feliz no amor de Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.